E aí, hoje a gente vai abrir uma verdadeira caixa de ferramentas, a do Estado brasileiro, para entender o que são os poderes administrativos. Pensa neles como os instrumentos que o governo tem para governar, para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. São as engrenagens que movem toda a máquina pública. Nosso caminho vai ser bem direto. Olha só, primeiro a gente vai entender o que são esses poderes. Depois, vamos ver como eles organizam a casa por dentro e como criam as regras do jogo para todo mundo. Aí, a gente mergulha de cabeça no famoso poder de polícia e, para fechar, vamos entender uma coisa importantíssima, os limites e o que acontece quando essas ferramentas são usadas do jeito errado. Então, vamos começar pelo básico, pela fundação de tudo. Para que o Estado possa agir, ele precisa ter os meios para isso. E é exatamente aí que entram os poderes administrativos. Ok, vamos traduzir isso aqui. A palavra-chave é prerrogativas. Isso não é um privilégio pessoal de quem está no cargo, tá? São, na verdade, ferramentas que a lei entrega na mão do agente público para que ele consiga cumprir a missão do Estado. E qual é a missão? Sempre o interesse coletivo. E aqui tem um ponto que muda tudo. Não é uma escolha, é uma obrigação. Por isso que a gente chama de poder-dever. O agente público não pode simplesmente pensar, hoje não estou afim de usar esse poder. Se a situação exige uma ação, ele tem o dever de agir. E olha que interessante, a omissão, o deixar de fazer, também pode ser considerado um abuso de poder. E para não confundir, é super importante fazer essa distinção aqui. Os poderes administrativos são as ferramentas, o como a administração faz as coisas no dia a dia. Já os poderes políticos, executivo, legislativo e judiciário, são a estrutura, eles são a própria casa. Uma coisa é o martelo, a outra é a parede que ele ajuda a construir. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito geral, vamos ver como essas ferramentas funcionam para dentro de casa. Ou seja, para organizar a própria administração pública. É como se a gente fosse olhar o manual de organização de uma empresa gigante. O poder hierárquico é a espinha dorsal da organização. Sabe a ideia de chefe e subordinado? É isso. É esse poder que permite que um superior dê ordens, fiscalize o que está sendo feito e até corrija ou anule um ato de quem está abaixo na hierarquia. É o que garante que todo mundo esteja remando na mesma direção. Tá, mas e quando alguém da equipe pisa na bola? Aí entra em cena o poder disciplinar. É a ferramenta usada para investigar as infrações e aplicar as punições, que podem ser desde uma advertência até algo mais sério. Um detalhe crucial, ele vale para quem tem um vínculo formal com a administração, como um servidor ou uma empresa que tem um contrato. Essa comparação deixa tudo bem claro. O hierárquico organiza, gerencia, bota ordem na casa. O foco dele é a eficiência. Já o disciplinar pune, corrige uma conduta errada. Um organiza o time, o outro dá cartão amarelo para quem faz falta. São coisas diferentes, mesmo que muitas vezes quem puna seja o chefe. Agora vamos para a próxima ferramenta. Vamos entender como a administração pega uma lei, que às vezes é super ampla, e a transforma em regras práticas aplicáveis no nosso cotidiano. O poder regulamentar é o que faz a lei pegar no tranco. Pensa assim, o Congresso aprova a lei, mas é o presidente ou um governador que edita um decreto explicando os detalhes de como aquela lei vai funcionar. Mas atenção, ele não pode inventar moda. O regulamento não pode criar direitos ou obrigações que não estejam na lei, ele só pode detalhar o que já existe. E aqui tem um detalhe técnico mais importante. Esse poder de editar decretos para executar leis, o regulamentar, é exclusivo dos chefes do executivo. Mas a capacidade geral de criar normas, o chamado poder normativo, é mais ampla. Vários órgãos podem criar suas próprias regras internas, por exemplo. Ou seja, o regulamentar é um tipo especial dentro do grande grupo do poder normativo. Chegamos agora naquele que talvez seja o poder mais visível e muitas vezes o mais polêmico de todos. É aqui que o Estado mexe diretamente com a nossa vida, com as nossas atividades e até com as nossas propriedades. A melhor forma de entender isso é pensar nas regras de um condomínio. Para todo mundo viver bem, você não pode fazer barulho a qualquer hora, certo? Sua liberdade individual é limitada em nome do bem-estar de todos. O poder de polícia é exatamente isso, só que em escala social. Ele limita a liberdade e a propriedade de cada um para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar da coletividade. E esse poder funciona num ciclo. Primeiro, a legislação cria a regra. Depois vem o consentimento, que é quando a administração te dá um alvará para abrir seu comércio, por exemplo. Aí a fiscalização vai lá ver se está tudo certo. E por fim, se não estiver, vem a sanção, a punição. Para ajudar a lembrar, tem esse mnemônico, Leco-Fisa. O que faz o poder de polícia ser tão poderoso são esses 3 atributos. A discricionariedade dá ao agente uma margem para decidir a melhor forma de agir. A autoexecutoriedade é incrível.
Permite que a administração haja por conta própria, sem precisar pedir autorização para um juiz antes. E a coercibilidade significa que, se precisar, a decisão pode ser imposta à força. É só lembrar da sigla CAD. Ele também pode atuar de duas maneiras. A principal, que é a regra, é a preventiva. O objetivo é evitar que o problema aconteça, como quando se exige uma licença para construir algo. A outra forma, que é a exceção, é a repressiva. Agir depois que a regra já foi quebrada, como quando se aplica uma multa ou se demole uma obra ilegal. E aqui, a gente desfaz uma confusão muito comum. A polícia administrativa, que é o que a gente está falando, foca em coisas, em atividades. Pensa na vigilância sanitária, no fiscal da prefeitura. Já a polícia judiciária, tipo a polícia civil, foca em pessoas. Ela investiga crimes para que a justiça possa punir os criminosos. São coisas bem diferentes. Certo, mas nenhum desses poderes é um cheque em branco. A mesma lei que dá o poder também coloca o freio. Então agora a gente entra na parte final e mais importante. Como essa autoridade toda é controlada e o que acontece quando ela passa dos limites. O primeiro grande limite está na própria lei. Às vezes, o poder é vinculado, ou seja, não tem conversa. Se a pessoa cumpriu todos os requisitos, o agente público é obrigado a conceder a licença. Por exemplo, em outras situações, o poder é discricionário. A lei dá uma margem de escolha para o agente decidir o que é melhor para o interesse público naquele momento. E quando o agente passa por cima desses limites, aí temos o abuso de poder. Basicamente, o uso errado da ferramenta. Isso pode acontecer tanto quando ele faz algo que a lei não permitia, quanto quando ele deixa de fazer algo que a lei mandava. E esse abuso de poder aparece de duas formas principais. A primeira é o excesso de poder. Aqui o problema, o vício, está na competência. O agente simplesmente não tinha autoridade para fazer aquilo. O mnemônico, para lembrar, é CEP. A segunda forma é o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Aqui o agente até tinha a competência, mas usou o poder para um objetivo pessoal ou para qualquer outra coisa que não fosse o interesse público. E o mnemônico, nesse caso, é FDP. Então, vamos amarrar tudo. Os poderes administrativos são a caixa de ferramentas do Estado, e o dono da obra é sempre a sociedade. Essas ferramentas servem para organizar a casa por dentro e para regular a nossa vida em comunidade e por fora. Mas o mais importante de tudo é lembrar que nenhuma delas é um poder absoluto. Todas têm limites na lei e no interesse público. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Conhecer essas ferramentas é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais desafiador, é pensar no nosso papel de fiscalizar e cobrar para que todo esse poder seja sempre usado do jeito certo, de forma justa, legal e, no fim das contas, em benefício de todo mundo. Valeu e até a próxima!